feudalismo foi um conjunto de práticas econômica, social e política. Estima-se que tenha se iniciado em 476 d.C. Quando houve a invasão violenta dos bárbaros no Império Romano, muitas pessoas saíam das cidades e iam para o campo para fugir dos perigos da invasão, e os proprietários das terras nos campos permitiam que essas pessoas habitassem suas terras em troca de favores, como pagando impostos ou trabalhando para o dono da terra. É aí que começa a Alta Idade Média. Com isso, o Ocidente começa a se fragmentar. O território que antes era um grande império só, com os bárbaros ocupando cada vez mais terras, acaba se dividindo em vários povos, vários reinos. Os nobres começam a fazer castelos com muralhas em volta. Assim, caso houvesse alguma guerra ou invasão, os camponeses poderiam entrar para se proteger. Surge a aliança de suzerania e vassalagem, que era uma troca de favores entre nobres, onde o suzerano fornece terra e poder e o vassalo fornece apoio militar. Havia também os camponeses, que eram servos. Eles precisavam trabalhar para o suzerano e recebiam um salário pelo trabalho, mas também precisavam pagar vários tipos de impostos, fazendo com que não sobrasse quase nada de seu salário ou plantio para eles mesmos. É bom lembrar também da igreja. Naquela época, o clero tinha muita influência e estava acima até mesmo dos reis. A igreja tinha muitas terras, muito dinheiro e muita importância. Um rei, por exemplo, queria a benção do Papa para poder ser rei. A sociedade era estamental, o que significa que você não mudava de classe social. Para ser nobre, você precisava ter nascido nobre ou comprar um título de nobreza, o que era muito caro e fugia da capacidade financeira do camponês. As técnicas de plantio melhoram com o tempo e começam a sobrar plantações. Os latifundiários passam a vendê-las, fazendo com que o comércio comece a ressurgir. E junto com o comércio surge a burguesia, composta por artesãos, comerciantes, banqueiros e pessoas que não se encaixavam nas ordens sociais. Essas pessoas começam a se estabelecer nos burgos, ou seja, perto das muralhas que protegem os feudos. Por quê? Porque eles simplesmente não queriam ter que pagar os impostos e também não queriam se arriscar a viver longe dos feudos, era muito perigoso. As relações comerciais começam a se expandir. A crise da Idade Média, mais conhecida por Baixa Idade Média, ocorre quando o feudalismo já está estabelecido, devido a guerras, fome e peste. Com a descoberta da pólvora, as guerras acabam por ficar mais violentas. O rei da França morre e não deixa herdeiros, e o rei da Inglaterra, como seu sobrinho, decide assumir o trono, mas os franceses recusam. Eles querem colocar um primo do antigo rei no trono, um francês legítimo. Então a Inglaterra e a França entram em guerra, a guerra conhecida como Guerra dos 100 Anos. Apesar do nome, a guerra dura 116 anos e destrói o território francês. Começa a haver também muitas mudanças climáticas, o que não favorece em nada as plantações e começa a faltar comida. Vinda do Oriente, devido às relações comerciais, surge a peste negra, transmitida pela pulga do rato. 1/3 da população, mais de 70 milhões de pessoas, morrem, e isso gera uma enorme crise. Várias revoltas surgem entre os camponeses porque a peste, a guerra, a fome e os senhores feudais continuam exigindo seus serviços e impostos. Com as revoltas camponesas, os exércitos da nobreza se juntam aos exércitos do rei. Assim, o poder começa a ficar um pouco mais centralizado e o rei começa a ter mais controle sobre seu próprio reino. Assim acaba o feudalismo e surge o absolutismo.